Nós vamos agora para o nosso assunto, que eu acho que é um dos maiores mistérios que rondam o mundo, acho que de todos nós, né? Seja a religião que você tenha, quando se fala em morte, né? A possibilidade de você, de repente, continuar existindo no espírito depois da morte, e a possibilidade até de nos comunicarmos com quem já se foi, das pessoas que a gente ama, é um assunto intrigante, né? E como é que a gente fica se perguntando, né? Como é que essa forma de comunicação pode se manifestar através da psicografia, que tão bem foi feita e falada e divulgada por Chico Xavier, né? A comunicação dos espíritos através de cartas, através de ideias, né? E livros, então. Milhares de livros hoje no mundo são... Você já leu algum? Né? Que a gente vê e lê histórias, né? Do outro lado, né? Como é que será que funciona? Então vamos primeiro conhecer um pouco esse mundo tão instigante, né? Vamos lá? Nós evitamos a palavra kardecismo, nós preferimos chamar de espiritismo ou doutrina espírita, que em realidade é todo o estudo sobre a manifestação dos espíritos, a certeza da sua existência e também as consequências filosóficas e morais, levando em consideração a imortalidade da alma. Então, o espiritismo, ele é chamado de kardecismo porque ele tem como base as obras de Allan Kardec, que foi o francês especialista em educação e que veio a estudar os fenômenos que aconteciam em Paris e passou a escrever, com base nas suas experiências, nas pesquisas que ele realizou na época, toda uma síntese, uma sistematização dos conhecimentos que ele obtinha dos espíritos e utilizando inclusive diversos médios. O espiritismo se fundamenta sim na Bíblia e principalmente no ensino moral de Jesus. A psicografia é a manifestação dos espíritos utilizando-se de um médium para escrever. Ele pode escrever de várias formas. Pode ser uma psicografia mecânica, ou seja, quando o espírito utiliza do braço do médium e o médium não tem nenhum conhecimento do conteúdo, do teor da mensagem que ele está escrevendo. Ela pode ser semiconsciente, quando o espírito aciona o braço do médium, mas simultaneamente o médium está participando, ele tem conhecimento do conteúdo ou vê cenas relacionadas com aquilo que ele está escrevendo. E pode ser consciente, ou seja, quando o espírito ele envolve o médium e o médium se concentra e passa a escrever, mas totalmente consciente daquilo que está escrevendo, mas ele sabe que ele está sendo orientado por uma entidade espiritual. Há pessoas que são médiums naturais, que passam a psicografar, às vezes até na infância, na adolescência. Chico Xavier é um exemplo disso. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado. Ele fazia composições que provocavam choque não só nos professores como nos colegas. Por volta dos 17 anos de idade é que se manifestou efetivamente a sua mediunidade de psicografia, tanto em prosa como em verso. O seu primeiro livro psicográfico só foi publicado 5 anos depois. Ou seja, ele passou por um período, vamos assim dizer, de amadurecimento, entre aspas, de treinamento, de fortalecimento antes de se publicizar, né, todo aquele conteúdo e toda aquela manifestação.
surgiu ainda um substituto para o Chico Xavier, né? Eu acho que nem nunca terá um substituto, mas tem um nome que se destaca e ele é Divaldo Pereira Franco. Ele é médium e hoje o médium mais respeitado no Brasil e o maior divulgador da doutrina espírita pelo mundo afora, né? Ele tem números impressionantes, né, nessa carreira dele. Ele já fez mais de 11.000 conferências em 2.000 cidades em todo o Brasil, né, e mais em 62 países. Não deve ser à toa, né? Já participou de mais de 1.100 entrevistas com cerca de 450 veículos de comunicação. A primeira experiência mediúnica aconteceu com ele quando ele era criança ainda, mas não foi através da psicografia, não. Vamos ver um pedaço da história do Divaldo. Divaldo é incansável e não aparenta os 80 anos de idade. Ele nasceu em Feira de Santana, na Bahia, e desde pequeno se comunica com os espíritos, e isso já faz 60 anos. Ele fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em 1947. 2 anos depois, iniciou a tarefa de psicografia. São incontáveis as mensagens que ele escreveu sob a orientação dos chamados benfeitores espirituais. Todo esse trabalho está reunido em mais de 200 livros, uma obra de fôlego que transmite uma profunda sabedoria e infinito amor aos que necessitam de conforto espiritual. Mas o curioso é que antes de escrever, Divaldo começou a ver. As minhas primeiras experiências mediúnicas, que eu denomino como a iniciação no espiritismo, aconteceram quando eu contava 4 anos e meio de idade. Eu estava brincando na sala numa certa manhã, quando repentinamente chegou uma senhora e me disse, Di, pelo nome de família, eu quero falar com Ana, que é o nome de minha mãe. Automaticamente eu gritei chamando minha mãe. E ela veio, estava na cozinha preparando o almoço. E quando ela chegou, perguntou o que era. Eu disse, essa senhora lhe quer falar. E ela não viu a ninguém. Então me repreendeu, porque estava muito ocupada, e foi para a cozinha. Mas a senhora voltou a dizer-me, eu sou sua avó. Eu sou Maria Senhorinha. Diga a Ana que eu quero falar com ela. Eu então gritei novamente minha mãe, dizendo, ela disse que é Maria Senhorinha. Minha mãe veio com muita rapidez. E então me puxou a orelha, dizendo, sua avó já morreu. Não brinque com ela. Mas eu não sabia o que era a avó. Porque quando eu nasci, os meus 4 avós já estavam mortos. Então minha mãe me tomou, me levou à casa de minha tia. E ali então ela disse que eu tinha visto aquela desencarnada minha avó. E minha tia, que era muito calma, perguntou, mas meu filho, e aonde ela está? Eu disse, ficou lá. Mas nisso eu a vi entrando pelo corredor, que era muito longo. Digo, ela está chegando. Minha tia ficou assustada e perguntou, como é que ela está vestida? Eu disse, ela usa um vestido longo, que arrasta no chão, tem uma corda na cintura e tem algo que brilha aqui assim. Minha tia disse, Ana, é mamãe. Porque foi o camafeu que eu coloquei no cadáver dela. Assim começaram as minhas experiências mediúnicas prosseguindo. Eu reservo 3 horas diárias para o mistério da psicografia. Quando estou psicografando romances, que exige maior tempo, eu psicografo entre 12 e 15 horas diárias, com alguns intervalos. Venho recebendo estudos sobre Ferreira de Menezes há mais de 40 anos. E há, portanto, já uma boa identificação. Basta um breve momento de concentração, eu perco a lucidez e ele então tanto fala, como também escreve, proporcionando que a sua mensagem chegue às criaturas. Primeiro que ele não parece ter 80 anos, né? De jeito nenhum. E na sua agenda apertadíssima, nós encontramos hoje um espaço para que ele pudesse passar aqui e a gente pudesse conhecê-lo. Divaldo, bem-vindo. Imagine que você tem 80 anos. Imagine, qual é o mistério disso? Alegria de viver. Alegria de viver, olha aí. Que bom revê-lo. Muito obrigado. Já o encontrei, você não vai se lembrar, perto de Rio Preto, em Mirassol. Sim, há muitos anos atrás, o Abílio, há muito Abílio amigo seu, Arco. amigo Delarco, a sua família. Exatamente. Você sempre ia lá dar palestras, vinha de Uberaba para isso. É verdade. Eu o escutei bastante naquela Muito época. obrigado, Ana. Muito bem-vindo. Uma Vamos entrar. lembrancinha nossa, 2 livrinhos. Olha aqui, quantos livros você já escreveu, Divaldo? 202 publicados. Gente, aqui, por favor.
202 publicados. E 3 estão no prelo. E eu soube que foram traduzidos para quantos idiomas? 16 idiomas. 90 títulos já estão traduzidos para 16 idiomas. Qual o idioma mais estranho para você que teve a tradução? Húngaro. Húngaro? É. Você, algum dia, depois dessa história bonita que você contou dos seus 4 anos aí, onde você viu a sua avó, e depois com o seu crescimento, algum dia, em algum momento, né, da sua vida, você imaginou que pudesse chegar hoje com 80 anos, fazendo tudo isso que você faz? Você ajuda mais de 5.000 pessoas diretamente, quer dizer, você tem um trabalho social muito bonito. Você pode falar nesse microfone, que o seu som está com problema? É verdade, Ana, não esperava. Tudo aconteceu tão de repente, porque a misericórdia de Deus sempre nos proporciona surpresas. E foram acontecendo os fenômenos automaticamente. Infelizmente, eu tenho muita saúde, mas principalmente muita alegria de viver, porque o Espiritismo eliminou-me todas as dúvidas e apresentou-me a razão, a meta psicológica, os objetivos da vida. Como consequência, eu não me dou conta de o tempo passar. Então, vou procurando atender os compromissos. Você não sente o tempo passar. É verdade. O seu dia eu sei que é muito atribulado e você viaja muito ainda. Então, muito obrigado por ter passado aqui para falar com a gente. Mas eu acho que uma coisa que a gente estava começando a falar aqui no programa a respeito da psicografia, como é que, para quem é um leigo no assunto, né, para quem não acredita na vida após a morte, como é que você explicaria esse fenômeno? Quando o espírito desencarna, ele perde somente o corpo. Mas ele tem um corpo muito sutil, que é o chamado corpo da alma. Allan Kardec denominou como perispírito. É muito conhecido como corpo astral. O espírito acerca-se do médium e o seu perispírito vincula-se ao do médium. Então ocorre o transe. E o médium sente o espírito quando ele chega perto? Sente o quê? Uma sensação de bem ou mal-estar, conforme o nível de evolução do espírito. Normalmente nessas cartas maravilhosas que todos recebemos, vem uma sensação de paz, às vezes de dor, de saudade e de alegria por estar trazendo à família a certeza da sobrevivência. Tem 2 formas, né, de você, ou mais, eu não sei. 3 formas de no você... estado consciente, absolutamente consciente. Quer dizer, o médium, ele está sabendo o que está acontecendo. Só que ele não pode deter, mas ele sabe. Ele não consegue segurar a mão. A gente tem até uma imagem, uma imagem mostrando como é que essa imagem que o Divaldo está falando, da mão, coloca para mim, Vivi, da mão, olha lá. Essa imagem aí, eu acho que explica bem isso que você está dizendo. É exatamente o corpo astral. É um corpo de energia muito sutil, então introduz no perispírito do médium e dá-se a comunicação. Outras vezes é uma sensação de estar sonhando. E por fim, um transe profundo. O médium não tem a menor noção. É uma sensação de elevador que desce, perde a consciência e subitamente desperta. Quando desperta, recobra a consciência, mas não sabe o que escreveu. Não tem ideia da mensagem, nem em livro, Divaldo? Nos livros, principalmente, porque necessitam de um transe profundo. Porque os espíritos colocam datas, nomes de personagens, às vezes escrevem idiomas que o médium desconhece completamente. Chega a psicografar numa língua que nem sabe falar, nem conhece. Eu já psicografei em árabe. Escreve italiano, direitinho. em francês, em inglês. O Fantástico mostrou, gente, há cerca de um mês, um menino pianista que toca sem nunca ter aprendido a tocar piano. É a história do pequeno Ethan Bortnik, de 8 anos, descendente de ucraniano, que vive nos Estados Unidos. E aos 3 anos de idade ele já tocava Mozart de ouvido. E vamos ver essa reportagem. Veio lá dos Estados Unidos, é de Rodrigo Alvarez. Rodrigo. Os dedos são tão pequenos que parecem frágeis para o tamanho das teclas. E as pernas curtas exigem um equipamento especial para alcançar os pedais. Quem não desconfiaria se um brincalhão como Ethan começasse de uma hora para outra a tocar assim perfeitamente? O filho de imigrantes ucranianos ficou tão famoso que foi convidado para tocar em eventos. Deixou o guitarrista Carlos Santana boquiaberto. Virou uma pequena celebridade americana.
Um dos momentos mais impressionantes da já longa trajetória desse pequeno pianista foi quando os pais o levaram para assistir ao concerto de um músico de renome internacional. Logo nos primeiros minutos, Ethan estava dormindo no carrinho. Os pais acharam aquilo normal. Afinal de contas, ele é uma criança. A surpresa veio no dia seguinte, pela manhã. Quando os pais acordaram, Ethan tocava Bésame Mucho, exatamente como o pianista da noite anterior. Mas ele não é apenas um bom músico, é compositor. Ethan interpreta mais de 200 músicas, toca de olhos fechados e pode até conversar e não erra a melodia. Ethan Brotnick também adora fazer mágica e revelar o truque. Tem fissura pelo orangotango. E quando fomos caminhar pelo condomínio, o pianista revelou que seu grande sonho é trabalhar num zoológico. Ele acha que a melhor profissão do mundo é cuidar dos animais e tocar piano para eles. Pois é, como é que se explica? Para nós trata-se de um fenômeno de reencarnação. No Brasil nós temos também um desses, hoje já um adulto, Sibelius. Ele começou a tocar sem nunca ter aprendido. Tem uma ligeira deficiência, mas é um pianista exímio, toca de memória. Nesses fenômenos de reencarnação, o espírito retorna e, ao apropriar-se do cérebro, evoca as lembranças. Não apenas na música, mas na matemática, nas ciências em geral. Parece que sabe. Ele sabe, no inconsciente ele sabe. O cérebro bloqueia momentaneamente, mas naquele estado ele vai aos arquivos do inconsciente e libera as informações. É uma das evidências da reencarnação. Milhares de evidências comprovadas com relação à psicografia, porque quando se psicografa, tem datas, nomes, idade, pessoas da família que o médium nunca ouviu falar, né? Às vezes numa sala grande isso acontece. Eu vou mostrar um dos exemplos para você, inclusive, que a gente convidou ele para que o médium nunca ouviu falar, né? Às vezes numa sala grande isso acontece. Eu vou mostrar um dos exemplos para você, inclusive, que a gente convidou ele para vir aqui falar com a gente e mostrar um pouco desse caso do seu Aurílio, né? Que perdeu um filho, que é o Carlos Eduardo. Quer ver? Rodou. Carlos Eduardo era um menino que tinha tudo para vencer na vida. Quando foi mais ou menos 2 horas da manhã, minha sogra levantou-se e, ao atravessar o corredor, verificou que o quarto dele estava com luz acesa àquela hora. E topou com uma cena interessantíssima. Ele estava ajoelhado orando. Mas quando foi 6h30, ele entrou numa respiração estertorosa. E aí a mulher correu para fazer respiração boca a boca. Eu corri para tentar um socorro, mas ele já estava inconsciente. E ao levar para o hospital, ele já chegou lá sem vida nenhuma. Na mensagem, ele citava todos os nomes das pessoas presentes, da avó e da mãe, do avô, e nomes difíceis, porque são nomes de estrangeiros. A bisavó era tchecoslovaca, e ele citou isso tudo. E o que é mais importante, dizendo: a minha permanência no mundo era de 14 anos, tantos meses e tantos dias. Nós fomos ver, somamos, estava exatinho o tempo. Então, nem mais nem menos. Ele foi na hora programada. Teve um problema sério. Bem-vindo, seu Aurílio, bom dia. Era noite, eu fui compelido a voltar à casa. E lá, chegando, topei com meu pai desacordado, batendo com a cabeça no assoalho. E nessa época eu já trabalhava em hospital, tive acesso, conduzi o pai ao hospital. Ele ficou 1 semana inconsciente. E muitos médicos amigos me informaram que não havia característica nenhuma de enfermidade que justificasse aquilo. Nós ficamos assim atônitos, porque temíamos que o evento se efetivasse novamente. Mas então um amigo comum disse: bom, isso aí, se a medicina não sabe o que é,
pode ser atuação de espíritos negativos, de criaturas desencarnadas que se dão a ofensa, ao revide. Eu, na ocasião, tinha uma noção de que o espiritismo seria manobrado pelo demônio. Era este o raciocínio que eu tinha. Mas como um amigo informou que talvez a solução só estivesse lá, eu me armei de coragem para ir conversar com o demônio. Falei, eu vou conversar com o demônio para ver se ele livra meu pai dessa situação. Eu era um menino de 17 anos. Mas chegando à reunião espírita, que era um domicílio familiar, eu verifiquei que as coisas não eram como eu estava sendo informado. Não vi o demônio baixando, vi estudo do Evangelho, orações a Nossa Senhora, orações a Jesus, e um respeito muito grande. Seu então, pai foi ajudado naquele momento. Foi ajudado naquele momento. Teve uma explicação para aquele evento? Teve uma explicação. Ele foi tratado, eu soube, aí o senhor... Aí nunca mais teve nada. Começou... Isso acontece muito, senhor Divaldo, quer dizer, das pessoas não crerem, né? Seja lá a religião que a pessoa tem, que está me escutando agora, quer dizer, acho que tem relatos e relatos como esse do senhor Aurílio. Porque todas as religiões dizem que o espírito é imortal. Mas o espiritismo, através da mediunidade, demonstra, oferece os subsídios e as provas da imortalidade da alma, como na carta que ele recebeu, no problema de saúde do seu genitor, que era uma obsessão, em que ele apresentava uma espécie de transtorno epiléptico e era, no entanto, uma incorporação Muitas mediúnica. pessoas são ajudadas dessa Sem forma. dúvida, muito. Eu acho que tem também o consolo das pessoas que perderam entes queridos, que através da psicografia, que é o que a gente está tratando aqui, recebem notícias, né, de pessoas que já se foram. Uma das atrizes mais respeitadas aqui da Rede Globo, e que eu tenho o maior carinho por ela, hoje, inclusive, ela está numa novela. Eu queria pedir para ela entrar, porque ela conta melhor o caos do que eu. Venha cá, Ana Rosa. Bem-vinda. Bem-vinda, viu? Obrigada por ter vindo. É uma moça aí que já ganhou um prêmio no Guinness Book de tantas novelas que já participou. Que prazer estar aqui de novo. Divaldo, você já falou com ele? Já nos encontramos. E é uma alegria e uma emoção estar aqui com você. Obrigada. E companhias tão queridas. Obrigada, Ana. Sente, por favor. Né? E você, eu sei que é espírita há muitos anos. Você teve uma experiência bem dolorida na vida, da perda de 2 filhos, que eu acho que é uma coisa que pouca gente sabe, né? Mas eu não imagino o que seja, né, perder 2 filhos. E foi a partir daí que você buscou ajuda no espiritismo e na psicografia? Ô, Ana, o primeiro foi o meu primogênito. Eu tinha 20 anos quando ele faleceu e eu briguei com Deus. Fiquei naquela, porque comigo, porque o meu filho, uma revolta que eu acho que era natural na época. Natural. No ano seguinte, eu fui trabalhar com o Vanucci e no meio de uma conversa, o Vanucci me disse assim, Ana, você está revoltada. Eu falei, não, eu acho que não, eu sou realista, né? Aconteceu e pronto. Aí o Vanucci disse, eu vou dar um livro para você ler. Eu disse, tá, eu leio, mas eu não acredito que eu vá mudar a minha convicção com isso. E o Vanucci, queridinho, lindo, me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li, entendi de certa forma o porquê do desencarne do meu filho e tal, mas eu não me tornei espírita a partir daí. Eu era jovem, minha vida começou na televisão e outros filhos e tal. Quando foi em 76, aí eu já estava com 6 filhos. São 4, tem inclusive gêmeos, né? Casal de gêmeos. Gêmeos adotados, E aí eu a vida dessa moça é uma coisa linda, viu? É de emocionar ainda. Aí eu estava fazendo uma novela com o Strasser, era o Profeta na TV Tupi. E a minha vida estava assim muito conturbada. Você imagina, 6 crianças e trabalhando em televisão, teatro, meu marido também ator. E de um papo com o Strasser, contando de problemas, ele falou assim, Ana, uma passadinha lá no centro, leva as crianças para ouvir uma palestra, tomar um passe, uma água fluidificada e tal. Eu fui. E daí, Ana, aí a partir dessa época, assim, dessa ocasião, é que eu comecei a me interessar mesmo, a estudar, a me aprofundar, eu, meu marido.
E eu agradeço a Deus por isso. E você recebeu algumas, a gente está falando de psicografia, né? Você recebeu algumas, vamos chamar de provas de que isso é possível? Muitas. Através de que momento, assim, que você viu que a psicografia realmente falava com o seu filho que já tinha aí? Do meu filho eu nunca recebi notícia nenhuma. Não? Não, eu não procurei. Você recebeu algumas, vamos chamar de provas de que isso é possível? Muitas. Através de que momento, assim, que você viu que a psicografia realmente falava com o seu filho que já tinha aí? Do meu filho eu nunca recebi notícia nenhuma. Não? Não, eu não procurei, como eu te disse, não busquei. Quando a Ana Luísa desencarnou em 95, eu tive várias notícias dela. E é por isso que eu te digo que eu agradeço a Deus o fato de já estar frequentando, porque foi mesmo no nosso grupo espírita que eu tive algumas comunicações. Eu fui em 99 a Uberaba procurar através do Chico, mas nessa época o Chico já estava doentinho, afastado, estava proibido de psicografar, e eu voltei sem uma Mas você acha que mensagem através dela. da psicografia você tem presenciado fatos que comprovam para você? Certamente. E depois eu tive através do Celso. Lembra que a gente esteve no teu programa uma vez? Lembro, O Celso. lembro. Aí eu fui a Uberaba e através do Celso eu recebi uma página. E a coisa mais linda e a mais recente que eu recebi foi através do Divaldo, que eu não me esqueço. Essa foi realmente um presente do céu. Foi uma comunicação da sua filha? Foi. E aí é que tá, Ana, eu não fui buscar, eu não estava procurando. A gente estava participando da festividade de 50 anos do Seara Fraterna e o Divaldo veio fazer uma palestra, eu fico emocionada, mas eu vou falar. Veio fazer uma palestra e no meio, assim, o Divaldo subindo no palco, eu descendo, o Divaldo disse, eu preciso falar com a senhora. Falei, tá bom. Subi, apresentei o restante, né, da festividade e depois fui procurar o Divaldo para saber. E ele me deu um recado, assim, da Ana, que foi a coisa mais linda. Cheguei em casa, escrevi tudo para não esquecer nenhum detalhe. Assim, entre várias coisas, ela me disse, me corrija se você lembrar, que tinha sido muito bom eu e meu marido termos continuado na doutrina. Muito importante que nós não tivéssemos nos revoltado na época do acidente, ela foi atropelada. E que ela estava trabalhando com um grupo de jovens, estava acompanhada da minha avózinha, ali, naquela festividade. E o Divaldo disse assim, enquanto a senhora estava no palco, ela estava abraçada com a senhora, ele descreveu a minha filha fisicamente, e que ela dizia assim para ele, essa aqui que é minha mãe, ó, essa aqui. E que ela disse, entre outras coisas, eu fazia uma peça chamada Violetas na Janela, adaptada de um livro, durante 11 anos. E ela disse para o Divaldo me dar esse recado, que as violetas, ela estava cultivando do lado de lá, mas não era para colocar na janela, não. Era para fazer um tapete para me receber quando eu fosse lá para cima. Aí eu chorei, Divaldo chorou, meu marido chorou, e eu agradeço a Deus muito por essas dádivas que eu tenho recebido. Quer dizer, você consegue, inclusive, enxergar e descrever, como você contou no VT, as pessoas que estão ao lado das outras. É uma segunda vista. É uma segunda... Por exemplo, nesse momento aqui agora, né? Se você me permitir... Estamos com vários benfeitores espirituais. Como é natural, um programa como este seu me preocupou muito, por causa da repercussão. Então eu orei demoradamente a noite passada e desde quando recebi o convite. E os espíritos amigos prometeram que viriam. Então nós estamos aqui sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes, do espírito Joana de Ângeles. Aliás, o Dr. Bezerra me diz que num período muito difícil de sua vida, que ele a amparou muito, ele a socorreu bastante. E que mesmo você estando em quimioterapêutica, você vinha participar dos programas com alegria, sem que ninguém pudesse penetrar no seu estado íntimo. Então esses espíritos amorosos sempre nos ajudam e estão todos presentes. Eu acho que muitas coisas na vida sozinho a gente não suportaria nunca, né? É verdade. Que a gente precisa crer, né? Que a gente precisa acreditar em Deus, né? Precisa acreditar que tem um poder maior, né? E que tem algum grande motivo para a gente estar por esse momento, nesse corpo, passando por aqui, né? E que seja pelo melhor caminho, né? Como tenho certeza, os nossos aqui. E eu acho que esse veículo que eu tenho, a gente está falando de veículo,
nada mais é do que a grande oportunidade de trazer pessoas como vocês, né? E as visitas que eu recebo aqui, para exatamente ajudar outras pessoas que estão lá do outro lado, às vezes descrentes, né? Sem dúvida. Às vezes sem caminho, né? À borda de abismos, pensando no suicídio, em depressões, com vários transtornos psicológicos. Então a sua mensagem de alegria salva essas vidas. E a nossa mensagem espírita liberta da ignorância, porque não é uma mensagem ortodoxa. Nós a respeitamos todas as religiões e não religiões. Para nós o importante não é ter uma crença, é ter uma conduta. E nós optamos, às vezes, por um indivíduo sem religião, um bom cidadão, do que um religioso mau cidadão. Inclusive, hoje, para vocês terem uma ideia, nós recebemos aqui pedidos de centenas de pessoas para estar aqui ao lado, né, do professor, e me permita chamá-lo de professor da vida, né? E aí a gente não conseguiu atender a todos os pedidos, nós não montamos a plateia, mas eu estou recebendo uma visita aqui, que é o Mauro Laucas e a Rosimeire Laucas com a sua esposa, que eu queria contar ao senhor, que nos escreveu quando soube que o senhor estava. Centenas de pessoas fizeram isso, que queriam vir até aqui, mas ele veio representar esse público todo. Ele é um promotor público, eu não tenho aqui todos os dados dele, mas muito bem-vindo, viu? E que também tem histórias de vida, e eu queria, em nome dele, dizer que o nosso público está muito honrado de tê-lo aqui, né? Agradecer a Ana, né, por ter vindo contar um pedacinho, porque eu acho que através disso a gente consegue tocar o coração das outras pessoas, né? Eu queria agradecer ao senhor também. Eu sei que o senhor tem várias lembranças do Chico Xavier. Tem uma psicografia de 70 páginas. Deixa eu ver. Uma psicografia do Chico de 70 páginas. Só para você ver. É a primeira mensagem que ele deu. É uma psicografia autêntica e é uma mensagem onde o senhor esteve lá em Uberaba. Estive. Você conviveu muito com o Chico, né? Querida mamãe, olha, a letra a gente reconhece perfeitamente, né? Nossas preces estão reunidas. Isso foi quando? Isso foi em 81. 81. E aí 11 meses depois do desencarne dele. E o seu filho tinha, na época, 14 anos, né? É uma história... 15. Muito obrigada, viu, por ter trazido.